Filme de terror na Netflix, pra quem gosta de filme de terror, atenção! Atenção! É um filme de terror baseado em Stephen King. Ou seja, vai ser muito bom ou muito ruim. Ele aprovou esse filme? Provavelmente sim. Então é ruim. O Stephen King, ele é o Mick Jagger dos filmes de terror. Todo filme que ele aprova é um filme ruim. Aqui a gente tem uma variação, um meio termo. Cita aí alguns filmes do Stephen King. It. Cemitério Maldito. Tem um muito importante. Iluminado. Isso, Iluminado. Tem vários filmes que fizeram sucesso. A maioria desses filmes ele não aprovou, mas ele tem essa fama de pé frio. Aqui nesse filme, ele tem um meio termo, é um filme que tem suas falhas, tem seus defeitos, mas no geral é um filme muito bom porque ele tem um clima muito bom. Ele consegue fazer com que a gente fique tenso por conta do clima. Então, a gente vai falar aqui agora do filme Campo do Medo, que está estreando agora na Netflix. Se você quiser saber sobre esse filme, fique com a gente. Lembrando que, como sempre, você pode clicar aí no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e você pode seguir a gente, tá? Seguir não, né? Se inscrever no canal, você pode se inscrever no canal. Sempre bom quando você se inscreve porque a gente fica sabendo que você está gostando do material que a gente está fazendo aqui. Esse filme que está estreando agora, O Campo do Medo, ele é baseado num conto que foi escrito pelo Stephen King e também pelo filho dele, que também é escritor, chamado Joe Hill. Os dois coescreveram essa história que agora chega pelas mãos da Netflix. Mais uma, né, das adaptações de Stephen King que a Netflix está fazendo. Então a gente tem aí uma história que com certeza tem várias reviravoltas, né? Você pode ter certeza disso, ela tem várias reviravoltas, ela deixa você grudado na cadeira, mas assim como em todos os filmes e todos os livros de Stephen King, há um problema no final. Tem um problema assim, para terminar os filmes, dar aquele punch no final dos filmes, né? E dos livros também. Geralmente nos livros é melhor, nos filmes parece que não fica tão bem assim. São raros os filmes do Stephen King que conseguem ser bons do começo ao fim. Exemplos, pode ser A Espera de um Milagre, por exemplo. É um filmaço do começo ao fim, termina de uma forma maravilhosa. Um Sonho de Liberdade também. Conta Comigo também. São vários filmes que terminam de uma forma boa, mas para cada bom filme que tem completinho de Stephen King, existem 5 que acabam se perdendo no caminho. Aqui, nesse filme, há um equilíbrio. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas ainda assim é um filme que satisfaz. A premissa do filme, na verdade, é bem simples. São dois irmãos que estão passando de carro pelo meio de um matagal, né, de um campo alto, e tá lá a Becky, que é a menina que tá grávida, e o irmão dela, que é o Cal. Os dois estão lá dirigindo e de repente eles escutam alguma coisa vindo dentro do mato. Daí eles param o carro e pensam, opa, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Aí eles vão lá, eles entram pra ver o que tá acontecendo lá no meio do mato, tentar achar o que tá havendo. Trata-se, na verdade, de uma criança pedindo ajuda. Eles escutam essa criança pedindo ajuda e eles entram lá no matagal pra saber o que tá acontecendo. Acontece que uma vez que você entra, você não tem muita certeza que você vai conseguir sair, porque aí tem toda a história do terror e tal que a gente não pode contar, obviamente, porque você vai assistir o filme ainda, mas se você já assistiu o filme, você sabe do que a gente está falando. O grande mérito que a gente consegue encontrar neste filme aqui são dois. É o trabalho de direção e o trabalho de música. São duas coisas importantíssimas para um filme de terror, porque se você tem um filme de terror mal dirigido, como A Freira, por exemplo, é um spin-off de Invocação do Mal, que estreou no começo do ano, se não me engano, no final do ano passado, alguma coisa assim, é o filme que ele tem uma direção muito ruim. Além do roteiro ser ruim também, o filme em si é mal dirigido, porque ele é muito escuro, ele tenta fazer com que a gente fique preso naquele clima, mas na verdade não consegue. Assim como também você tem que ter um cuidado com a trilha sonora. Existem vários filmes de terror que têm trilhas sonoras maravilhosas. O próprio O Exorcista tem uma trilha muito boa, vários outros filmes que fazem esse mesmo trabalho, inclusive tem o filme A Profecia, o antigo, né, o primeiro A Profecia lá dos anos 70, que tem uma música em latim que faz apologia, vamos dizer assim, ao Satã, uma música chamada Ave Satani, que foi indicada ao Oscar de melhor música. A única vez que isso aconteceu, uma música satânica sendo indicada ao Oscar. Então, você tem esses dois trabalhos que andam juntos para fazer um filme de terror funcionar muito bem. Lógico que você tem atuação, você tem todos os outros pormenores, mas esses dois são os mais importantes para que você possa fazer um filme de terror realmente funcional. Você pode até ter um roteiro mais ou menos, mas se você tiver uma direção boa e trilha sonora boa, o filme acaba sendo bom. E nesse quesito, o diretor Vincenzo Natali consegue um bom resultado. Como é que é? No Bastardos Inglórios. Como é que é? Buongiorno. Buongiorno. Voltando então, Vincenzo Natali
é um diretor que conseguiu imprimir esse clima de terror o tempo todo dentro desse filme. Ele consegue usar os enquadramentos e consegue usar os movimentos de câmera para potencializar uma história que é tão simples que poderia passar batido. Mas aqui, com esse trabalho que ele consegue entregar aqui nesse filme, ele consegue fazer uma obra realmente interessante que faz com que a gente queira chegar até o fim. E a trilha sonora desse filme também é uma trilha assim que ela pontua as coisas que estão acontecendo, não é uma trilha exagerada, ela não é aquela coisa de ficar parando toda hora para te dar o susto depois e aparecer de uma forma muito, sabe? No A Freira acontece muito isso. Você tá assistindo o filme, aí daqui a pouco a música para e quando você vai tomar o susto, a música volta no último volume. Isso não acontece aqui, é uma trilha constante, é uma trilha que vai deixando você cada vez mais nervoso, dá até uma impressão de claustrofobia, porque você vai ficando cada vez mais denso e isso vai deixando você nervoso e é isso que faz com que o filme funcione tão bem. Mas aí a gente entra no ponto fraco, que é justamente o desenvolvimento do seu roteiro. Ele tem um problema no desenvolvimento que faz com que a partir da segunda metade o filme se torne um pouquinho mais previsível. Então você já consegue imaginar o que está acontecendo, já consegue prever o que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro. Então isso faz com que o filme perca um pouco da força. Mas isso é difícil de achar em filmes de terror hoje em dia, um filme que não seja previsível. Praticamente todos os filmes de terror usam fórmula para poder fazer com que o espectador fique preso dentro da sua narrativa, e aqui depois da metade do filme ele acaba entrando, né? O roteiro, não estou falando da direção, mas o roteiro acaba sendo muito descritivo, isso faz com que o filme seja realmente previsível. Para quem já leu o conto, né, do Stephen King com o filho dele, o Joe Hill, já sabe como vai terminar, é bem fiel ao que está escrito nos livros e o que está aparecendo na tela, então já sabe bem como termina, mas quem está acompanhando pela primeira vez vai conseguir adivinhar também, porque o filme acaba entregando as pontas lá quase no final do filme, tipo no começo da terceira parte do filme, você já vê que dá para entender o que está acontecendo. E as atuações do filme são boas, né? A gente não tem o que dizer dessas atuações. Então você tem, por exemplo, atores do calibre do Patrick Wilson, que é o cara que tá também no Invocação do Mal, ele interpreta lá o marido da Vera Farmiga. Eu falei formiga sem querer, não foi brincadeira. Saiu. Vera Farmiga, ou Farmiga, como fala? A Vera lá. Aquela que fez Bates Motel. Enfim, você tem vários outros atores que fazem parte desse filme que também entregam atuações de boas a razoáveis. Não tem uma pessoa que tá ali muito ruim, né? Tipo, tá destoando do resto. O que me incomodou mesmo no filme foi justamente o fato dele ser um tanto quanto previsível e usar muito dessas fórmulas. Mas até aí a gente não pode reclamar, porque praticamente todo mundo faz isso hoje em dia. Então, para nós aqui do canal 5 Tons, esse filme recebe a nota 8,5, porque ele consegue, com a sua direção e com toda a sua parte técnica, fazer com que a gente fique preso nessa história. Mas ainda assim, há problemas com o seu final. Para variar, sendo uma coisa do Stephen King e do filho dele, acaba sempre tendo algum problema de previsibilidade na história. Eles são excelentes escritores, nos livros funciona muito bem, só que a adaptação deles para o cinema geralmente acaba sendo falha, infelizmente. Mas ainda assim é um filme que vale muito a pena assistir. Você precisa assistir. Deixa nos comentários se você assistiu o filme aqui. A gente vai ter o maior prazer em receber você, tá bom? Um abraço pra você. A gente se vê aqui no canal 5 Tons. Tchau.